E nesta quarta-feira, a Polícia Federal realizou uma operação em Roraima. Os agentes apreenderam armas, radiocomunicadores e munição dos garimpeiros que voltaram para a terra Yanomami. Ninguém foi preso durante a ação. O acampamento foi destruído pela PF. Essa operação é a primeira, desde que o governo federal anunciou, na semana passada, as ações mais incisivas na região. Agora, Dora Kramer, apesar dessa declaração realista, né, da ministra Sônia Guajajara, dizendo que o governo não tem como solucionar do dia para a noite, que não vai conseguir resolver e que não houve a solução no ano passado da crise dos Yanomami. E isso foi alvo de muitos ataques ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O governo passado foi muito atacado por não ter conseguido resolver esse problema, ou até por alguns aliados do presidente Lula e pessoas ligadas ao governo, como se a crise tivesse sido causada ou potencializada no mandato do ex-presidente. Será que essa situação de agora acaba fragilizando um pouco esse discurso, Dora? Olha, alguns pontos. Primeiro, a crítica. Primeiro que é muito mais fácil ser oposição do que ser governo, né? Chega no governo, aí as cobras andam de outra maneira, a coisa muito mais difícil. Agora, também tem uma questão que a crítica que se fazia ao ex-presidente Jair Bolsonaro era a desatenção, a falta de atenção com a questão, né? Eu acho que essa posição agora da ministra Guajajara é muito mais realista do que foi naquela ação do ano passado, né? Buscando dar uma impressão de uma coisa que não ia acontecer, né? Parecia, bom, chegamos no governo, vamos dar, o governo antecessor não dava atenção, mas nós vamos resolver. Logo se viu que não era assim, não é com aquelas ações, não é naquela velocidade, o problema é muito mais complicado, né? Aquele mundão da Amazônia, a gente viu, comentou as declarações do ministro Barroso sobre o crime organizado tomando conta da Amazônia. A gente tem essa situação de garimpo ilegal, as populações indígenas. Acho que a gente presta muito pouco atenção, sabe? A gente aqui no Sul Maravilha, né? A gente presta muito pouca atenção o que acontece na Amazônia. E o que é que falta, Koba, para que haja avanços nessa questão? O próprio governo admite publicamente que ainda está longe de solucionar esse drama das comunidades Yanomami, mas que se estende também a outras comunidades indígenas e a praticamente toda a região da Amazônia. O que é que falta? O que poderia ser feito, Koba? Isso tem que envolver muitas coisas, né, Vitor? Primeiro, a questão de segurança, de ir contra o garimpo ilegal, de prender, de investigar, de identificar quem é que lucra com isso. Por exemplo, para, de alguma maneira, asfixiar o crime naquela região. Questão de saúde, de atenção aos povos originários, aos indígenas, aos Yanomamis, dar a eles dignidade no tratamento, condições de sobrevivência, condições de se verem livres dessa opressão do crime. Agora chama muito a atenção essa manifestação da ministra dos Povos Originários. Talvez o reconhecimento de que o governo não foi bem, seja a maior prova de que não é criando um ministério que se resolve as coisas. Não adiantou nada ter o Ministério dos Povos Originários em 2023 se a situação dos índios e Yanomamis continua a mesma. E aí eu quero saber como é que vai ser tratada a responsabilidade do governo agora, porque os integrantes do governo se atribuíram ao ex-presidente o crime de genocídio dos povos indígenas. E aí, qual é a métrica? Qual é o critério? Quando pode ser considerado um genocídio? Quando ele está 4 anos no governo e alguns indígenas morrem fruto de uma certa omissão? Quando é 1 ano só não é genocídio? Enfim, são várias contradições, mas há muito silêncio de pessoas que há 1 ano, exatamente 1 ano, criticavam muito a falta de ações do governo. Para saber se há coerência ou não, é só ver se agora estão criticando também ou se estão quietos.